Olá, eu sou a Marina Cury Marcondes, sou psicóloga clínica, trabalho com treinamento e orientação de pais, bem como psicoterapia infantil. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é como desenvolver autoestima e autoconfiança no seu filho ou filha. Eu vou ser objetiva daquele jeito, né? E daí isso é um problema. Então vamos lá. A autoestima e a autoconfiança, diferente do que todas as pessoas pensam, não vem de dentro. Quando nós pensamos em auto, pensamos que já vem de fábrica. Não vem. A autoestima e a autoconfiança precisam ser muito estimuladas pela família, pelos pais e por todas as pessoas que acompanham a criança dentro de casa. Qual a necessidade de se desenvolver autoestima e autoconfiança logo na infância? Quando nós nos tornamos pessoas adultas, são dois fatores que influenciam muito no desenvolvimento de outros problemas ou transtornos, como depressão ou mesmo ansiedade, entre outros. Então é necessário que desde quando criança possamos ter essa estrutura de autoestima e autoconfiança para que isso na vida adulta não se torne um problema que junto com outras variáveis possa levar a um transtorno. Vamos para a primeira atitude para poder desenvolver a autoestima e a autoconfiança nas crianças. Estimular a autonomia da criança. Por quê, Marina? O que autonomia tem a ver com autoconfiança e autoestima? Quanto mais autonomia a criança tem, mais ela se sente capaz de realizar pequenas coisas, até mesmo quando muito criança, brincadeiras, ou quando já na idade escolar, enfrentar novos desafios. Então, permitir a autonomia da criança faz com que ela se sinta cada vez mais capaz, e isso tem tudo a ver com autoestima e autoconfiança, que é como ela se vê e como ela se vê capaz e confiante de enfrentar desafios. A autonomia está ligada à própria criança realizar atividades das quais ela já tem capacidade e maturidade cognitiva e física para estar realizando, como, por exemplo, tomar banho sozinha, arrumar a própria cama, auxiliar a mãe ou o pai com afazeres domésticos. Claro, desde que a gente possa atribuir atividades que sejam próprias para a idade da criança. Então vamos para a segunda atitude. Nossa segunda atitude está ligada aos pais não serem perfeccionistas. Quando as crianças estão começando a realizar algumas coisas dentro de casa, propriamente tarefas domésticas ou mesmo tarefas sozinhas, os pais têm uma tendência a corrigir muito a criança, a corrigir tudo que ela faz e querer que a criança desempenhe 100% de uma atividade, quando na verdade isso não é possível. A criança não tem a mesma destreza do que nós adultos, então obviamente ela não vai fazer da forma como nós fazemos. E aí a gente precisa ter essa tolerância para a forma como a criança entrega algo que a gente pediu. Então, se nós formos 100% perfeccionistas, corrigirmos o tempo todo, a criança vai se desencorajar a realizar algumas atividades. Quanto menos atividades ela faz, menos autoestima e menos autoconfiança ela desenvolve. A terceira atitude dos pais para que a criança desenvolva autoestima e autoconfiança é acolher os sentimentos da criança. Isso mesmo, acolher o sentimento da criança. Por quê, Marina? Porque isso é tão importante e o que tem a ver com autoestima e autoconfiança? Quando a criança cai, por exemplo, e a gente fala assim, não foi nada, não está doendo, já vai passar. O que a criança entende? Que aquilo que ela está sentindo não tem valor, que a dor que ela sentiu, o medo, o receio que ela sentiu daquela situação não tem valor. Essas são algumas atitudes que os pais precisam repensar. Ao invés de falar que não está doendo ou que já vai passar, nós vamos acolher e falar que nós também já caímos em algum momento, que também doeu, oferecer um acolhimento para a criança. Então é uma postura diferente do que comumente nós realizamos. Acolher o seu filho não significa ser permissivo, permitir com que ele faça de tudo e no momento que ele quer. Acolher o seu filho significa que ao invés de aplicar uma punição, quando ele sente alguma coisa, quando ele sente raiva, quando ele sente tristeza, quando ele sente medo, ao invés de aplicar a punição, você vai acolher. Porque os sentimentos, eles são naturais e eles não devem ser reprimidos. Quando o sentimento é reprimido, quando a criança entende que ela não pode sentir medo, quando a criança
conhece um animal novo, se afasta, e aí alguém vem, não pode ter medo, tem que enfrentar e tudo mais, a criança vai entendendo que os sentimentos dela não têm valor e não podem ser sentidos. A nossa quarta atitude se refere a aceitar e naturalizar os erros. Todas as vezes que as crianças fazem alguma atividade a qual nós delegamos, nós temos um certo limiar de perfeccionismo. Esse limiar, quando nós retribuímos para a criança com algum tipo de crítica e a criança acaba entendendo isso como, já que eu não sei fazer, logo não farei isso de novo. Isso tem tudo a ver com a autoestima e a autoconfiança. Quanto mais críticas a criança obtiver nas tarefas que ela fizer no dia a dia, menos autoconfiança ela terá. Com a autoconfiança prejudicada, intimamente isso estará ligada com a autoestima da sua criança, que também será afetada. Então, ao delegar alguma função para o seu filho ou sua filha, aceite os erros que possam vir desta função. Veja que a criança é apenas uma criança e ela não tem que fazer as coisas da forma como nós adultos fazemos. Então, aceite, naturalize os erros, ensine novamente quantas vezes for preciso e reduza o seu limiar de crítica. Naturalizando os erros, automaticamente a criança vai se entender confiante para refazer essa tarefa ou fazer novamente quantas vezes for necessário. A nossa quinta atitude se refere a fortalecer comportamentos positivos. É olhar para o que o seu filho faz de bom. Quais são os comportamentos bons que ele tem? O que são comportamentos bons para você? A criança fazer a tarefa no horário, cumprir com alguma obrigação que você delega, ser carinhosa, educada. Se tudo isso para você fizer sentido e esses comportamentos forem manifestados pelo seu filho, fortaleça com piscadas, abraços, beijos, ou mesmo outras formas de fortalecimento desse comportamento. Nós precisamos tirar o foco do comportamento negativo, da correção, da punição, do que fez errado, do que deixou de fazer. Nós precisamos fortalecer comportamentos positivos também, a fim de que eles possam se manter. Se a gente focar só no comportamento negativo, a criança começa a se entender como inadequada, errada, e isso com certeza vai ter um impacto muito significativo na autoestima e na autoconfiança do seu filho e da sua filha. Se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, curta, compartilhe, envie para alguém que você acha que possa se beneficiar desse conteúdo e vem com a gente transformar a parentalidade em uma parentalidade saudável e positiva. Imagino você fazendo um meme comigo, colocando bem isso de preto e branco assim no meio do vídeo.